Oi, pessoal que gosta de refletir de uma forma verdadeira, aqueles que sintonizam comigo, vim aqui fazer mais uma reflexão hoje, um pouco sumida nos últimos dias, mas não apareceu nenhuma inspiração para vir conversar. E hoje, em assunto com uma amiga, conversando sobre algumas questões humanas, principalmente no que está acontecendo nos últimos dias, o que acaba de acontecer relacionado à captura do Lázaro, que estava fugitivo, né? Que todo mundo sabe, o Brasil inteiro comenta sobre isso. E a gente vai um pouco mais a fundo dentro dessas questões, e isso traz alguns insights, algumas reflexões que podem contribuir muito para a nossa vida. Então, se você quiser acompanhar, ficarei muito feliz, né? Se estiver em sintonia, se você se sentir também meio que peixe fora d'água, né? Meio fora da casinha, assim como eu. Aqui é o lugar para a gente conversar um pouco sobre esses assuntos que são meio fora do normal, porque o que é normal a gente vê na mídia, a gente vê em alguns grupos de convivência, mas muitas vezes a gente não compactua com alguns pensamentos e acaba não entendendo por quê, não sabe o que fazer com isso, e não sei se vocês, assim como eu, acabam criando um julgamento prévio em relação às pessoas que não pensam como eu, né, como a gente, e isso tudo tem um sentido, tem um fundamento e um porquê. Então, o que eu queria conversar hoje um pouquinho, refletir com vocês, com quem quiser compartilhar dessa reflexão, é sobre o nosso processo evolutivo moral, né? Enquanto seres humanos. Eu estava aqui fazendo uma breve pesquisa, me relembrando de datas, porque não é a minha habilidade, sobre esse processo evolutivo humano e sobre o quanto nós precisamos durante muito tempo, e ainda precisamos nos dias de hoje, de leis que nos direcionem, que de alguma forma coloquem em nós um temor para que a gente faça o que é certo. Ou seja, nós ainda não agimos pela consciência simplesmente, nós agimos por temor, por medo de punição. Seja por punição das leis humanas, né? Ou até mesmo pelas leis divinas, daquilo que a gente acredita. Então, não sei, acho que todo mundo já conhece, já ouviu falar daquele termo olho por olho, dente por dente, né? Essa foi uma das leis instituídas por um rei chamado Hammurabi. Isso foi lá na época da Babilônia, ó. Ele reinou até 1686 a.C. Muito, muito, muito tempo atrás, né? Onde a questão moral simplesmente não existia. Então, ficou-se instituído, né, nesse reinado, que aquilo que a pessoa fizesse, ela receberia em troca, receberia na mesma moeda, digamos assim, né? E pagaria com o mesmo mal que ela tinha feito para alguém. Já é uma forma de condicionar a pessoa a meramente pensar no que vai fazer para que haja com mais discernimento e às vezes tente segurar um pouquinho as inclinações negativas, né? Isso foi se postergando por muito tempo, essa realidade ela se afirmou, né? Isso foi colocado em prática durante muitos anos e eu arrisco dizer que acontece até os dias de hoje, com muito mais intensidade do que a gente ainda imagina. Por quê? Depois disso, nós ainda tivemos as leis mosaicas, que foram, de certa forma, mais suaves, mas que traziam essa ideia também de punição com intenção de frear o comportamento humano, né? Imagina se não tivesse escrito lá, se Moisés não tivesse dito, não roube, não mate, não isso, não aquilo, porque a gente seria punido por Deus. O quanto a mais de atrocidades a humanidade estaria cometendo se não tivesse todas essas direções ainda assim. E aí depois veio Jesus, né, trazendo para nós uma referência totalmente contrária, até mesmo do Código de Hammurabi, né, que diz olho por olho, dente por dente, e Jesus nos orientou a dar a outra face. Gente, como isso é complexo. Eu percebo que algumas pessoas, eu fazia isso antes, levava isso muito ao pé da letra, como se Jesus tivesse dito para você apanhar de um lado e virar a face e se permitir apanhar do outro lado, né? E essa não é a realidade, não foi exatamente isso. Quando a gente estuda as reflexões propostas por Jesus, a gente reconhece todo o sistema de alegorias que teve no incentivo para que hoje, mais de 2000 anos depois, a gente conseguisse interpretar isso, relacionar isso
ao nosso cotidiano. É por isso que a comunicação, as comunicações de Jesus, as referências, o próprio evangelho, as parábolas, foram trazidas de forma simbólica, porque elas são atemporais, para que elas possam ser aplicadas em todos os momentos da nossa vida. E hoje ainda, mesmo considerando grande parte de nós aqui, pelo menos do Brasil, né, somos cristãos, seguimos, acreditamos em Deus, e em Jesus, né, mas na prática nós temos muita dificuldade de vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou, principalmente essa questão de amar o inimigo. Porque nós não temos uma referência segura, ou pelo menos a gente não acionou na nossa consciência uma referência segura para colocar essa ação em prática, que é como se a gente não punisse, a gente deixasse de fazer justiça. Nós temos uma cultura tão equivocada sobre justiça que a gente diz que quando você pune alguém, você está fazendo justiça, né? E a justiça nada mais é do que o equilíbrio, do que realmente ser justo e não sobre ser vingativo. A justiça e a vingança são duas palavras e duas ações que se misturam muito e a gente não tem muita percepção do que é real e o que não é, a não ser quando a gente se permite refletir de forma consciencial sobre essas questões, né? Há algum tempo eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso também, em relação ao que a gente incita no comportamento humano, né? Através dessas ideias de vingança, de punição, justificada pela ação do outro. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, bater em alguém que nos bateu, com a justificativa de justiça, energeticamente, comportamentalmente, a gente está se igualando a essa pessoa, né? Quando nós temos a intenção de matar alguém que matou, nós estamos nos igualando, porque os pensamentos são os mesmos, as intenções são as mesmas. Então, por mais que nós viemos evoluindo com as leis, com as orientações e com o despertar de consciência, nós ainda estamos com a lei de Talião enraigada dentro de nós. E por que a gente não fez, ainda continua fazendo isso? Porque nós estamos vinculados a essa ideia e porque a gente ainda tem essa necessidade da punição, a necessidade da vingança, de uma forma desenfreada, sem acessar a reflexão, a consciência. É claro que quando a gente pensa nisso e pensa em acessar a consciência e fazer aquilo que Jesus nos orientou a fazer, o ego grita e fala, não, mas eu não posso ser motivo de chacota, eu não posso me submeter a ser humilhado, a apanhar de diversas formas, a ser agredido, eu preciso me defender. Então, a gente tem essa percepção de que nós precisamos ainda desse movimento de defesa, né? Tanto que nós vemos isso sendo colocado em sociedade. Eu acredito que as pessoas que estavam à frente da busca, da captura desse rapaz que foi morto, né? Sofreram uma pressão tremenda por si próprio e também pela sociedade, pelas pessoas indiretamente envolvidas. E não é uma questão de ter razão ou não ter razão, não é isso que está entrando sim reflexão aqui, mas que não existiria nenhuma outra forma a não ser fazer com que a pessoa pagasse, e às vezes pagasse muito mais caro, com muito mais intensidade, aquilo que ele cometeu. Então essa pressão interna e essa pressão social, essa pressão das pessoas que estavam envolvendo ali, não deixaria outro destino, outro resultado para o que aconteceu com o rapaz, com o Lázaro, senão a morte da forma como aconteceu. Era o que era mais esperado dentro daquilo que nós temos ainda a necessidade de fazer, o nosso ímpeto de punição. E a questão em si não é o que a pessoa fez. É claro que existe aí uma grande atrocidade, existe, né, não tem nem como a gente fazer um parâmetro aqui de certo ou errado, de justo ou de injusto dentro da punição, até porque se a gente for analisar uma punição do ponto de vista material, ele teve até, digamos assim, um mérito, né, de morrer, da forma como morreu. Basicamente sem dor, não ficou sofrendo, não ficou vivo para receber tudo aquilo que ele supostamente merecia receber pelo aquilo que ele fez. Nós temos essa ideia de que a morte é uma punição, é a maior punição que pode acontecer.
paciência, né? Ainda faz parte do nosso entendimento em relação à morte, algo que nós podemos também ressignificar, mas se ele tivesse ficado vivo, com certeza ele ia sofrer muito mais do que aquilo que ele sofreu quando foi morto. E a questão que envolve, tô pegando esse exemplo, que é o que está acontecendo, né? O que aconteceu no último dia, mas que traz o objetivo do que eu tô falando aqui é para a gente perceber o quanto nós ainda estamos vinculados a essa necessidade, o quanto a gente ainda está vinculado à necessidade da punição, da vingança, do ódio, de devolver para outra pessoa, para aquele que fez mal, aquilo que essa pessoa fez. Então, voltando ao contexto da reflexão, não é o que ele fez, certo ou errado, com justificativas ou não justificativas, mas sim o que nós ainda fazemos com o que o outro faz, né? Eu comento muito isso no âmbito terapêutico quando a gente vai tratar de questões relacionais. O que o outro faz é um problema dele, né? O que o outro, a ação do outro, a atitude dele, as escolhas dele são problema dele, dentro de um prisma consciência, tá? Não tô falando de aspectos do que isso resulta fora, no relacional e no comportamental. E o que eu faço com o que o outro faz para mim é um problema que está comigo, que cabe a mim, ou seja, a interpretação que eu faço disso. Então, o que o outro me faz e o que eu faço com isso é uma escolha, a escolha de como nós vamos lidar. Existe uma lei que nos rege, né, que não veio de nenhum dessas direções, nem de Hammurabi, nem de Moisés, nem de Jesus, nem de ninguém, mas é uma das leis divinas que regem a nossa vida, que é a lei de causa e efeito, que a gente colhe aquilo que a gente planta. Isso naturalmente nós percebemos, nós não precisamos de ninguém para nos dizer e para nos mostrar o quanto essa lei é efetiva. Por mais que muitas vezes a gente demore um pouco para ver o efeito de algumas causas que nós temos. Muitas vezes a gente nem vê na existência atual. A gente acaba colhendo os frutos daquilo que plantou no decorrer da nossa movimentação. Então, assim, o que nós ainda estamos plantando enquanto escolha consciencial, né? Então, o que ele precisava passar, a partir daquilo que ele estava plantando, com certeza chegaria a ele, sem dúvida nenhuma, né? Essa vibração, ela atrairia uma consequência sem que a gente pudesse interferir de fato no que isso fosse acontecer. Porque a gente consegue interferir nas nossas escolhas e não nas escolhas de outras pessoas. Mas o fato é que nós ainda que estamos conscientes dessa justiça, dessa pseudo-justiça, estamos ainda criando consequências negativas. Veja só, quando eu pensei mal daquela pessoa, quando eu escolhi a direção, o enfoque da negatividade para ele, pelo mal que ele fez, julgando, condenando, criticando, pensando que ele precisava sofrer, que ele precisava pagar por tudo que ele fez, de certa forma, eu estava vibrando na mesma sintonia e agindo assim como ele agiu, né? Posso não ter colocado em prática, de fato, né? Colocado em ação aquilo que eu pensei, mas a energia e a intenção, elas são semelhantes, são as mesmas. Isso mostra o quanto nós estamos em vibração igual e o quanto a humanidade ainda precisa despertar para a evolução nesse sentido, né? Porque o que ainda faz com que existam pessoas que praticam o mal na Terra? Isso ainda acontece porque existem pessoas que vibram o mal. Então, a nossa sintonia, a nossa alimentação, a retroalimentação, ela acontece o tempo todo. A partir daquilo que a gente pensa, a partir daquilo que a gente intenciona, do que a gente deseja. E aí nós estamos vibrando essa energia que não é favorável para a mudança que a gente gostaria de ver no mundo. Isso acontece por um estado de inconsciência de todos nós, pela nossa falta de reflexão do que nós podemos aplicar de melhora, de modificação, de intenção de mudança para o mundo em que a gente vive. Não quer dizer que nós não precisamos nos proteger, que a gente não precisa mudar algumas percepções, alguns conceitos e que a gente não precisa agir. Pelo contrário, essas ações elas são muito necessárias.
Mas essa ideia ainda do olho por olho, dente por dente, ou melhor, que a punição ainda seja muito maior do que aquilo que a pessoa sofreu, ela ainda nos coloca no mesmo patamar. E isso vai muito de encontro com aquela reflexão que a gente faz em relação à mágoa, né? A dificuldade do perdão. Quando nós temos dificuldade, quando uma pessoa tem dificuldade em perdoar alguém, geralmente ela tem a ideia de que perdoando ela está libertando o outro, que ela está dando para o outro a alforria para que ele não passe, ou para que ele não pague pelos erros, pelas escolhas, pelos pecados dele em outro momento. E isso é uma ideia ilusória, né? Isso não é real. Quando a gente perdoa, quando a gente busca compreensão, quando a gente se liberta daquilo que emanava, que acreditava e que vibrava em relação ao outro, a libertação é pessoal. Quando eu perdoo alguém, na verdade, quem está se beneficiando sou eu. Porque a outra pessoa, se ela entrar num estágio de culpa, ela vai atrair, através da lei de causa e efeito, todas as punições que ela acredita que merece, né? E se ela está num estado de inconsciência ainda, do qual ela acha que está agindo certo, que ela tem as justificativas para aquilo que ela fez, ela vai, de certa forma, continuar sem receber, sem ser afetada por esse perdão que ela indiretamente recebeu. Então, quando a gente pensa em fazer uma ação diferente, nós não estamos beneficiando o outro diretamente. A gente está se beneficiando, né? Mas, como eu disse anteriormente, ainda é difícil porque parece que a gente está libertando o outro da punição que ele precisaria sofrer. Eu sei que a gente não entra hoje ainda num consenso do que deve ser feito. Qual é a atitude que deve ser feita? Mas tem um amigo meu que diz que se cadeia fosse boa, fosse efetiva, nós teríamos fábricas de anjo, né? E não mais pessoas ainda incumbidas com o mal. E toda vez que a gente escolhe o mal para resolver questões que são negativas, nós estamos utilizando da mesma face, nós estamos utilizando da mesma matéria-prima. E isso, como ressonância, vai resultar em mais mal, em mais negatividade, né? Então, como nós podemos fazer para melhorar, para mudar essa realidade, não é uma questão pontual, mas consciencial, de realmente refletir, de olhar para dentro, talvez oportunizar dessa proposta que Jesus trouxe de dar a outra face, que tem o sentido de mostrar o outro lado, né? Se você é agredido, mostre afeto, por exemplo, né? Essa semana eu vi um vídeo muito bonitinho sobre isso, que trazia a ideia de que cada um oferece do que tem dentro de si, né? Onde o menininho menor batia, acredito que no irmão, não sei, dava um tapa nele e o irmão levantava a mão para bater, mas no mesmo momento ele ia lá e fazia um carinho na mão do outro mais pequeno. E aí o mais pequeno batia nele de novo, ele pensava em bater, mas ele ia e fazia um carinho. Então, o que isso poderia resultar para nós enquanto atitude coletiva? Imagina o quanto de mudança, o quanto de consciência, o quanto de vibração diferente nós criaríamos de forma individual e coletiva, a ponto de gerar uma proteção para nós, né? Para que a gente conseguisse viver cada vez mais essa consciência de libertação, de transformação que nós estamos vivendo. Então, a grande dificuldade que eu consigo refletir hoje em a gente ainda escolher o mal como forma de punição é simplesmente manter um ciclo vicioso, né? Uma retroalimentação que acaba retornando para nós, que acaba se vinculando a nós futuramente, porque da mesma forma nós estamos vibrando essa energia em algum momento em intensidade diferente de acordo com aquilo que a gente está sentindo, nós vamos atrair isso de volta, né? Eu assisti agora há pouco o vídeo do desfecho ali da questão do caso do Lázaro, né? Onde ele estava sendo colocado na ambulância, com certeza morto já depois de, né, vários dezenas de tiros ali, os policiais comemorando. Talvez por uma sensação de alívio, talvez por essa ideia de justiça, né? Talvez por conseguir
de certa forma, amenizar aquela pressão que estavam vivendo, interna e externa, mas isso mostra o quanto nós ainda estamos, e eles são a representação daquele momento de nós, humanidade, né? O quanto nós ainda estamos vinculados a esse sentimento, a essa ideia de punição disfarçada de justiça que nós colocamos dentro de nós. Então, aqueles de nós que nos consideramos cristãos, de fato, a gente ainda não está conseguindo aplicar o que a gente acredita ou aquilo que a gente segue como referência, mas que não consegue vivenciar na prática. Então, eu vim aqui espontaneamente fazer essa reflexão, trazer a minha contribuição dentro dessa perspectiva um pouco mais ampliada, possivelmente hoje, dentro das minhas visões egóicas, a minha punição ainda seria um pouco mais severa, digamos assim, mas eu acho que cabe a ideia da gente aprimorar um pouquinho mais e construir uma realidade diferente para as próximas experiências que a gente possa ter, ou até mesmo para que a gente não construa experiências tão dolorosas como essa, né? Individualmente e em sociedade também. Se você quiser compartilhar algum comentário, fazer alguma reflexão, também para a gente, de alguma forma, contribuir, pode colocar o seu comentário abaixo, tá bom? E a gente continua quando eu tiver alguma outra contribuição para fazer também, que eu acredito que seja pertinente e que gere algum despertar de consciência, eu apareço por aqui também, tá? Gratidão!